Com o vazamento do capítulo 12 do mangá de Boruto True Blue Vortex, muitas coisas na narrativa do mangá vão acabar mudando com a conclusão do arco de invasão dos Shinjus, onde tivemos um capítulo muito forte, recheado de batalhas e também de novas revelações. E no vídeo passado comentamos sobre a primeira parte desse material, desfragmentando ali algumas coisas que vimos ao longo da batalha do Boruto e da Sarada contra o Hidari, o clone do Sasuke. E no vídeo de hoje então, vamos continuar falando desse capítulo com a parte da reviravolta surpreendente em que o Boruto foi humilhado pelo Jura e atualmente ele está até mesmo à beira da morte. Mas é claro, caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, quer saber um pouco mais sobre esse material, seja muito bem-vindo aqui no canal e caso goste do nosso conteúdo, eu peço encarecidamente o seu gostei aqui nesse vídeo para dar aquela moral aqui pra gente. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, começando então o vídeo de hoje, como a gente já tinha comentado no vídeo anterior, basicamente a gente fez um resumo ali, né, um compilado com algumas informações ali extras com relação à batalha do Boruto e da Sarada contra o Hidari, onde vimos que tivemos uma batalha extremamente frenética, onde o Boruto acabou precisando ali de toda a ajuda possível para ele poder derrotar um inimigo daquele porte. Sendo assim, mesmo o Boruto, o Gold, o personagem mais poderoso que a gente tem do lado dos mocinhos, né, na atual geração, ele acabou passando o trabalho ali para um dos inimigos que tecnicamente seriam ou do mesmo nível que ele ou até mesmo superior, revelando ao longo da batalha que ele só teria um único jutsu para poder derrotar esse tipo de inimigo e que ao mesmo tempo ele precisaria de todo o auxílio possível ali para que ele pudesse carregar esse ninjutsu para ele poder derrotar o Hidari. Sendo assim, com o auxílio da Sarada e também do Konohamaru, dois personagens que foram extremamente importantes nessa batalha, o Boruto então conseguiu acertar ali o Rasengan mais poderoso dele nesse inimigo, fazendo assim com que consequentemente ele fosse derrotado. Porém, ao longo dessa luta é bom enfatizar que tivemos pontos extremamente importantes aqui que tem que ser valorizados e não dando crédito somente ao que o Boruto fez, somente ao jutsu ali, o Uzuriko e tal, já que o resultado dessa batalha foi consequência de diversos fatores que aconteceram e o Kishimoto acabou meio que englobando tudo isso e dando um pouquinho de moral para cada um deles ali que participaram desse evento. Sendo assim, não somente o Boruto derrotou o Hidari, mas também a Sarada foi uma personagem extremamente útil porque foi graças a ela ser utilizada ali meio que como uma isca, né? Ela possibilitou utilizar ali o Chidori Nagashi em cima do Hidari, meio que tontear ele ali e arremessar ele para cima do Boruto. Obviamente não foi no timing mais exato para acertar o Rasengan Uzuriko 100% carregado, mas ainda assim foi o que possibilitou que eles pudessem derrotá-lo ou pelo menos destruir boa parte do corpo dele inicialmente. Outro ponto também a se notar aqui é com relação ao Konohamaru. O Konohamaru, mesmo sendo ali um Jonin, né, um aspirante a Hokage, a gente poderia assim dizer, ele foi capaz de interceptar por várias vezes os ninjutsus ali mais poderosos do Hidari, mano. A gente tá falando do Hidari, um personagem que tá fazendo frente com o atual Boruto, né? O Hidari ele já tinha utilizado lá no capítulo 4 um Chidori contra o Rasengan ali do Boruto e tal, e ainda assim utilizando ali um ninjutsu de barreira, né, um Rasengan de barreira, o Konohamaru conseguiu fazer frente ali várias vezes contra o Chidori do Hidari, mano. A gente não tá falando de um Chidori de um personagem aleatório ou de um Genin. A gente tá falando de um inimigo que tá dando trabalho pro Boruto atual. E então, mérito para esses dois personagens que fizeram ali a frente junto com o Boruto para possibilitar que ele pudesse fazer aquela entrada. Outro ponto também de destaque é no final dessa batalha, quando o Rasengan Uzuriko ele destroça ali praticamente o Hidari, a gente tem então a chegada do Kawaki no campo de batalha. A gente já tava comentando que o Kawaki é meio que um papa kill ali, né, rouba kill e tal, porém é extremamente importante ressaltar que se o Kawaki não tivesse chegado ali, muito provavelmente nem o Konohamaru, nem a Sarada e nem o Boruto acabariam derrotando o Hidari, porque ele voltaria para dentro da marca de garra e acabaria se curando e voltaria para a batalha, e ao mesmo tempo ele também provavelmente não cairia outra vez no Rasengan Uzuriko. Sendo assim, se o Kawaki não tivesse chegado exatamente naquele momento, tivesse encolhido a todas as marcas de garra ali que o Hidari poderia utilizar para escapar, e ao mesmo tempo tendo utilizado a habilidade dele ali que praticamente desfragmentou o Hidari por completo, muito provavelmente o resultado dessa batalha poderia ser totalmente desastroso. E isso a gente tá falando de um único Shinju, e não estamos nem falando do Jura, né, que é o líder deles ali. Estamos falando somente do Hidari, não que ele seja pouca coisa, ele é um clone, talvez até mesmo melhorado do Sasuke, mas ainda assim o trabalho em conjunto desses quatro personagens possibilitou que esse inimigo fosse derrotado. Sendo assim,
mérito pro Boruto por ter utilizado o Uzuriko, mérito pro Konohamaru por ter feito a defesa, mérito pra Sarada por ter possibilitado a abertura, e mérito também pro Kawaki que acabou chegando ali no momento certo, impossibilitou o inimigo de fugir e se curar, e acabou finalizando ele ainda de brinde. Enfim, depois desse evento aqui então que a gente comentou ali, né, no capítulo passado, Boruto acaba recebendo um novo fruto de chakra, chamado ali, né, de Togedama ou Alma Espinhosa. Ele foi gerado após a derrota do Hidari, então quando o Hidari foi desfragmentado, seus vários pedaços ali, as partículas dele, acabaram se juntando ali em um único núcleo, formando então esse fruto. Sendo assim, Boruto comenta nesse capítulo, né, um pouco mais adiante, que ele precisa desse fruto para que ele consiga resgatar o Sasuke. Sendo assim, provavelmente entrando em contato ou colocando ali próximo do Sasuke, alguma coisa assim, ele faria com que a alma do Sasuke fosse recolocada, né, no corpo, não dá pra saber se é a alma, se é o chakra ou alguma coisa assim, ou destruindo aquele fruto ele poderia talvez salvar o Sasuke que estava preso lá na árvore, né. Então a gente tem um roteiro que provavelmente vai focar nessa narrativa a partir daqui, uma busca ali, né, por esse fruto e tal. Um objetivo do Boruto agora vai ser realmente pegar esse fruto, apesar que nesse momento tá com ele, só que logo em seguida, né, que eles estão comentando ali, né, sobre o que é aquilo, aparentemente o Boruto realmente sabe o que se trata aquilo ali. Eis que então um plot twist acaba acontecendo, né, ali pro mal, porque simplesmente o Boruto ele é atravessado do nada, assim, por um projétil que atravessa a tela numa velocidade absurda e ele acaba não conseguindo reagir, é atingido no peito ali gravemente e acaba caindo. Simplesmente não dava pra saber no momento o que atingiu ele, mas a julgar pela situação que a gente viu, o Juro acabou jogando ali uma Bijudama lá de longe, lá da onde ele estava lutando contra a Himawari. Ele disparou uma Bijudama de lá daquela direção e atravessou o Boruto, mano. Atravessou ali em um ponto crítico. Juro acaba comentando ali também que ele lamenta que não pegou em um ponto vital, porque ele estava mirando tecnicamente no coração do Boruto. E essa Bijudama acabou atravessando ali muito próximo, assim ó, questão de centímetros, atravessou ali do lado e deixou o Boruto ali gravemente ferido. Ele largou o fruto, caiu no chão ali e tal, e simplesmente foi derrotado com um único golpe que ele nem viu da onde veio. Com nota, esse ponto é extremamente importante. Esse ponto não, são dois pontos extremamente importantes que a gente tem aqui nessa cena, que o primeiro deles é que o Juro acabou disparando de lá de longe. O pessoal tava comentando que era um pouco forçado e tal, porque ele tava muito longe e tal, mas a gente já viu, né, e já sabe que o 10 Caldas ele tem a possibilidade de enxergar, tipo, muito além e também ter uma precisão muito grande, já que lá na Guerra Ninja, né, o 10 Caldas da Guerra, ele acabou destruindo o QG da Aliança Ninja, que tava muito longe ali. Ele disparou uma Bijudama, tipo, a quilômetros e conseguiu acertar em uma distância gigantesca. Então não seria surpresa nenhuma o Jura conseguir atingir o Boruto. A diferença é que o alvo era realmente muito pequeno, né, comparar um QG com um personagem, mas ainda assim, tudo dentro do contexto de coisas que a gente já viu. Já o segundo ponto que a gente tem aqui é com relação a que esse projétil o Boruto não tomou pelas costas. Se a gente analisar essa cena aqui, o Boruto ele tá ali conversando com o Kawaki e a gente vê o projétil entrando nele, só que ao mesmo tempo a gente vê ali a parte de trás ela sendo jogada pra fora, assim, como se estivesse rasgando um pano de dentro pra fora, a capa, né, a capa do Boruto e tal, mostrando assim que ele levou esse projétil de frente. Então ele não viu, ele não conseguiu pressentir e ele não reagiu àquilo ali. Mesmo o Boruto atual, o personagem que a gente pode considerar um dos mais rápidos da atualidade e tal, ele simplesmente não conseguiu reagir àquilo ali. Ele levou e caiu completamente de forma inesperada. E depois, então, dessa situação, a gente tem um terceiro ponto, né, com relação ao Jura ali e tal, e essa situação dele tá atacando os caras lá de longe. A gente tem, então, a cena seguinte que vai acarretar num ponto, tipo, bem interessante, que ocorre, tipo, algumas páginas antes do Boruto ser acertado. E então, depois que o Boruto cai ali, o fruto cai no chão e tal, a Sarada lembra das palavras ali do Boruto, e ela recorda que ele tinha acabado de dizer: a gente precisa desse fruto pra salvar o Sasuke. E aí ela pensa o seguinte: preciso pegar aquilo ali. Se eu perder aquilo ali, não tem como salvar o Sasuke, não tem como salvar o pai dela. E então, logo na sequência, ela sai ali do ponto que ela tava, ela corre pra tentar pegar o fruto e o Juro acaba acertando o braço dela também com uma Bijudama, atravessa ali o braço dela e ela toma um dano, obviamente não tão letal quanto o Boruto tomou, porque ela tomou no braço, mas ainda assim, um dano considerável que impediu ela de pegar o fruto. Só que se a gente notar, né, mano, se a gente pegar o capítulo aqui, voltar algumas páginas,
Quando o Boruto é acertado, algumas páginas atrás, a gente olha ali a Delta, né, falando ali que o Jura tava disparando alguns projéteis lá de longe e tal, e a gente vê que depois que o Boruto é atingido, tipo assim, Boruto foi atingido, a Delta passou a cal do que tava acontecendo, o Jura acaba mandando outra Bijudama, tipo assim, uma página antes ele já manda uma Bijudama, e essa Bijudama, mano, atravessaria totalmente aquela direção e praticamente acabaria atingindo a Sarada logo em seguida. Então, tipo assim, é um ponto absurdo. Esse ponto aqui que atingiu a Sarada é muito mais difícil da gente calcular o que aconteceu ali, ou de prever o que aconteceu, porque o Boruto tava parado. Então ele era um alvo um pouco mais fácil de acertar, só que na questão da Sarada, mano, o Jura ele disparou, tipo, muito antes o projétil, ele atravessou toda aquela distância e ele antecipou ali o pensamento da Sarada, e ele sabia que a Sarada estaria exatamente naquele ponto, um pouco mais à frente, quando o projétil chegasse lá, e ainda por cima a Sarada estaria em movimento e pegaria no braço dela, algo que provavelmente exige um grau de precisão assim surreal do personagem para executar esse disparo. Então eu diria para vocês que ou ele realmente tem uma pontaria absurda, ou o Rinnegan do Jura tem alguma habilidade específica que faz com que ele possa antecipar alguns movimentos também, porque querendo ou não, nessa situação ele disparou muito cedo e a Sarada foi atingida tipo uma página depois, praticamente ali enquanto o projétil viajava. Ela tava pensando ali na situação, ela decidiu ir pegar o fruto, e quando ela tava chegando no lugar ali para pegar o fruto, ela foi atingida exatamente em um ponto tipo muito pequeno, que é o braço, né? Então isso aqui dá margem aí para algumas teorias que a gente pode fazer com relação ao Rinnegan do Jura, né? A gente não sabe se tem alguma coisa relacionada a esses caminhos, mas o que deu a entender é que talvez ele tenha antecipado onde a Sarada estaria naquela trajetória, antes mesmo dela pensar em estar ali naquela posição. Enfim, esse aqui é um ponto extremamente importante do capítulo, e para finalizar ele, né, basicamente o que a gente tem é o fruto sendo puxado ali pelo Jura, igualzinho o Momoshiki fez com o Kinshiki, né, quando ele foi transformado em fruto também. Ele puxa o fruto, atravessa lá toda aquela distância que tava ali e pega o fruto, e ele fala assim, que agora o objetivo dele aparentemente mudou, porque agora o Jura ficou totalmente irritado ali com a situação que o Boruto matou um dos deles, e agora ele decide que o Kawaki vai ser o sacrifício para ele poder fazer o fruto e tal, para ele poder se tornar um Shinju, né, de fato ali, uma árvore divina e tudo mais, completar todo aquele processo com o sacrifício Otsutsuki. E o Boruto, por sua vez, agora que ele aprontou essa daí com o Hidari, ele vai ser destruído pelos Shinjus. Sendo esse então o final desse capítulo, com muitas coisas, cara, relevantes, surpreendentes e ao mesmo tempo ali várias reviravoltas. O Boruto tá correndo risco, apesar que agora, depois da situação do Inojin, a gente já não acredita que esse risco seja tão grande, mas de qualquer maneira muitas coisas ainda podem acontecer. Boruto vai ser curado pela Himawari e vai embora junto com ela. A única coisa que a gente sabe é que o objetivo do Boruto atualmente é buscar aquele fruto, o objetivo da Sarada também vai ser esse, e o objetivo dos inimigos ali provavelmente também, né, vai ser proteger aquilo ali e ao mesmo tempo acabar com o Boruto e qualquer um que aparecer no caminho dele, seja pra proteger o Boruto ou também pra pegar aquele fruto. Sendo esse, de longe, mano, um dos melhores capítulos de Two Blue Vortex. Eu digo assim, ó, depois do capítulo passado que foi um banho de água fria, esse aqui foi um capítulo, tipo, insano, mano. Kishimoto escreveu basicamente tudo que a gente queria ver, explicou tudo que poderia ser explicado, né, ali, de mais importante que a gente teve na narrativa até então. A gente ainda não comentou sobre os pontos ali do Zuhiko, não comentamos sobre Kashinkoji, não comentamos sobre Kawaki, não fizemos nenhuma lista de poderes, não comparamos ali o poder do Jura, o poder do Hidari e tal, entre si ou entre os personagens, mas esse capítulo aqui deu margem pra tudo isso. Então a gente vai ter que separar novamente todos esses pontos pra gente poder comentar aí ao longo da semana. Mano, a gente vai ter muito vídeo ainda sobre esse capítulo, então fiquem ligados aí. Por hoje é isso, mano, eu agradeço aí a companhia de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se possível deixa o gostei, tamo junto e é nóis!